Boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Aqui estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três, o nosso encontro de todos os dias, às 3 horas, o nosso encontro que é promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, sob a direção dos seus pastores, como vocês já estão acostumados a nos acompanhar e a participar conosco. Hoje é um dia, uma tarde especial. Temos a presença do pastor Josias Alves de Oliveira, muito conhecido aqui da nossa igreja, e meu amigo de vários anos. Estudamos juntos, trabalhamos juntos, graças a Deus por isso. Hoje é pastor missionário nosso, né? Quer dizer, nós fazemos parte daqueles que apoiam o ministério pastoral e missionário do pastor Josias lá em Aracaju, mas aqui de passagem do São Paulo para visitar sua família, desfrutando alguns dias de férias. Então está aqui conosco e ele trará a reflexão hoje. Que prazer, né? Que alegria. Bem-vindo, meus irmãos, como é bom ver o rosto de vocês aqui na telinha. Deus abençoe a todos nós, dando-nos uma tarde cheia de alegria, louvando a Deus, agradecendo o seu santo nome. Nós vamos orar nesse instante, dedicando esse tempo que vamos passar juntos. Vamos louvar ao nosso Deus em oração. Ó Deus bendito, graças te damos pela bênção de mais um dia e com ele mais uma oportunidade de nos reunir, ainda que à distância, Senhor. Mas como é prazeroso saber que estamos próximos, estamos unidos, estamos vivendo o mesmo momento juntos, estamos em oração, estamos cantando, estamos pensando no reino, trabalhando para o reino e também para a nossa edificação pessoal. Amém. Entregamos este momento em tuas mãos, ó Deus, e tudo quanto vamos fazer aqui. O nosso cantar, o nosso orar, o nosso refletir na tua palavra, que tudo isso seja para a glória do Senhor. Amém. Para a edificação da igreja do Senhor. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, colegas pastores, que alguns acompanham o nosso trabalho aqui, irmãos de outras igrejas, além da Vila das Belezas, hoje estamos aqui, olha, no pátio da nossa igreja. A razão disso é porque o apartamento onde moro está num barulho tremendo. Tem gente fazendo reforma lá próximo e eu não gosto de ouvir isso não. Ontem a Rosa sofreu um pouco, ela estava participando do encontro de oração com o Ministério de Mulheres daqui de nossa igreja, e um apartamento, acho que uns 2 andares acima, aquela batedeira, aquele barulho, aquela zoada, e atrapalhou um pouco. Como eu não gosto disso, eu pensei em vir para a igreja. Então estou aproveitando, vocês podem até matar a saudade, olha que vocês veio o pastor Josias, veio a nossa cantina, mas eu vou dar um giro aqui, tá bom? Olha a informalidade. Olha aqui o nosso pátio, ali ao longe, estava a irmã Luzia e a Elisângela, a zeladora e a administradora da igreja, a livraria que vocês já frequentaram tanto, né? E ali o gabinete do pastor, que é a área mais preferida dos irmãos da igreja. Todo mundo gosta de ir ali bater um papo com o pastor. Então hoje estamos aqui para realizar esse trabalho e ao mesmo tempo é uma oportunidade, né, para a gente rever o nosso espaço.
Bem, como a gente sempre faz, a gente vai cantar. Hoje aqui está tudo, não é tudo no improviso, mas quase no improviso, né? Porque o pastor vai trazer a reflexão e a gente pensou há pouco no hino para cantar, como ele pensou nesse hino antigo. Eu não sei o título dele não, mas deixou o seu lar na glória. Eu acho que é Se Isso Não For Amor, né? Se Isso Não For Amor. Se Isso Não For Amor. Então, vamos cantar este hino. E aí, é um hino muito conhecido. Os irmãos podem cantar. É, claro. Né? Cante aí, solte a voz. Nós estamos aqui, vamos ouvir. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Amém. Bem, um hino antigo, como muitas coisas antigas, né? Não devem ser esquecidas, fazem parte da nossa história e da nossa vida presente. Nós vamos orar nesse instante, pedindo que Deus abençoe a palavra, a reflexão que vamos receber. Pastor Josias, nosso irmão, colega e amigo, e hoje bastante envolvido com o Ministério da Vila das Belezas, porque a Igreja Batista em Vila das Belezas está presente
em Aracaju, a Igreja Batista da Paz. Igreja Batista da Paz. É uma igreja que a nossa aqui tem investido, tem orado e cooperado para a organização da igreja, funcionando, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades que todas as igrejas passam em todo o lugar, mas a igreja lá em Sergipe, ela já está funcionando, né, os cultos presenciais, com a dificuldade de sempre, né? Muita gente acaba não indo, né? Então, para uma igreja pequenininha, com um número pequeno, algumas pessoas não indo, a gente pode imaginar a dificuldade, o desafio, né? O desafio. Mas o trabalho do Senhor é assim. A nossa não dá para fazer aqui na Vida das Belezas ainda. A gente teria que ter 5 ou 6 cultos por domingo para poder atender aquela flexibilidade. Então, entendemos, e até agora Deus tem dado muita tranquilidade à postura que temos assumido em relação à preservação da saúde, e inclusive trabalhando um pouco mais, pregando muito mais, talvez alcançando muito mais gente, né? Dessa forma. A gente sofre muito porque não é presencial, né? Pastor sente falta de ovelha, pastor quer estar perto de ovelha. As ovelhas que o amam, as ovelhas que não o amam tanto assim, mas mesmo assim a gente gosta de estar perto, né? Porque somos irmãos em Cristo Jesus. De alguns temos diferenças, as diferenças são mais em termos organizacionais, administrativos, mas o que nos une, né, como já fez parte de um slogan tão forte, o que nos une é maior do que o que nos separa, né? Graças a Deus por isso, e por isso vivemos juntos, trabalhamos juntos, servindo a Deus. Meus irmãos, eu vou passar a palavra aqui ao pastor Josias. Pastor Josias, seja muito bem-vindo. A gente está um pouquinho longe, viu, Rosa? Aqui, ó, quase 30 centímetros, uma distância medonha. Deus abençoe a nossa vida. Vamos ouvir com muita alegria e com gratidão a Deus pela presença e pelo trabalho do pastor Josias. Deixa mais um cadeira para cá, Josias. Ei, meus irmãos, esse pão da tarde está muito gostoso, não é? Um pãozinho com queijo, talvez um pãozinho com manteiga, um cafezinho. A maneira como Deus nos tem alimentado, não é? No sentido físico, mas especialmente no sentido espiritual. Me alegro muito em estar cultuando a Deus nesta tarde, agora presencialmente. Eu tenho tido o privilégio de participar dos cultos em Aracaju, alguns desses momentos especiais durante a semana. Quero dizer, a amada Igreja Batista, aqui em Vila das Belezas, o nosso ministério lá em Aracaju, a Igreja Batista da Paz, nós ficamos 7 meses, né? Nós começamos, o pastor Israel tem ciência, alguns dos colegas pastores, começamos bem em janeiro, uma frequência aproximada aí de 18, 20 pessoas. Com menos de 2 meses tivemos que parar tudo, né? Como todo o Brasil parou. Retornamos 7 meses depois, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Muito difícil, irmãos. Esse tempo é um tempo complexo para todos nós, não é? O desafio de plantar uma igreja não é fácil em qualquer lugar do Brasil e do mundo, não é? Algumas áreas, alguns históricos mais fáceis que outros, mas sempre com um alto grau de dificuldade, porque nós entendemos que o crescimento há de ser natural, né? A gente não planta uma árvore, não planta uma semente hoje para amanhã ter uma árvore, requer tempo, requer cuidado com a terra, com a água, com todas essas coisas.
Então nós estamos ali no desafio, pastor. Deus nos tem dado a capacidade de não desanimar, né? Porque a tendência é desanimar para esse recomeço muito mais difícil, porque há muito medo, meus irmãos, de alguns dos nossos, alguns que não voltaram ainda, não é? E a gente não tem ideia de quando vão voltar, não é? Estamos aguardando agora, próximo domingo, a eleição do prefeito, como aqui em São Paulo, para aguardar o posicionamento de como será lá em Sergipe, na cidade de Aracaju. Já há uma premissa de que vai voltar a fechar as coisas, mas não é certeza ainda, vai depender de quem for eleito. Provavelmente em São Paulo também, algumas coisas irão acontecer depois da eleição confirmada do novo prefeito. Qualquer que seja, quem quer que seja eleito, o ministério continua do Senhor Jesus, não é? Nós continuaremos dentro das nossas limitações, dos nossos recursos e capacidades, nós continuaremos, quer seja em Vila das Belezas, quer seja em Sergipe, na Ilha do Bororé, quer seja qualquer lugar do Brasil e do mundo, não vai ser diferente a nossa luta, não é? Tenho acompanhado os irmãos, faço parte, né, já há muito tempo de Vila das Belezas, estamos juntos, e agora de um modo mais especial, através da Missão Batista lá em Sergipe, não é? Temos tido um grande apoio, pastor Israel e colegas pastores que estão nos ouvindo, irmãos, temos tido também um grande apoio em oração, pastor Maurício, lá de Taboão, aqui em São Paulo, em Guarulhos, pastor Luiz Antônio, lá em Guarulhos Central, pastor Gilton, lá em Aracaju, e outros pastores que oram por nós. Eu faço parte de alguns grupos e compartilho com eles, não é? E Deus nos tem dado a graça de estarmos de pé, felizes com o que Ele tem feito por nós. Nesta tarde, meus irmãos, Deus nos manda um alimento muito especial. Quero ler com vocês Atos, capítulo 3, um dos momentos mais gloriosos da igreja cristã primitiva, marcante, com muitas e muitas áreas onde nós podemos tirar as mais profundas e absolutas verdades da palavra de Deus para o nosso dia a dia. Atos 3 é uma sequência do que aconteceu após o Pentecostes, né? No verso 1, na tradução que eu tenho, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, o paralítico, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus.
E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. Então, meus irmãos, esta passagem bíblica, meus irmãos, ela nos traz verdades absolutas para que a gente entenda melhor a nossa vida, o agir de Deus, o agir do Senhor Jesus, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos mostra um milagre, não é? Um milagre necessário, um milagre acontecido no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa. Eu estive dando uma lida para essa mensagem desta tarde, e é interessante, isso para os americanos, diz que 84% deles acreditam que Deus realiza milagres. Eu não creio que seria diferente se fizéssemos isso no Brasil. 48% afirmaram já ter presenciado ou experimentado algum milagre. Ainda segundo a pesquisa, entre os americanos, 75% dos católicos e 81% dos evangélicos, mais 43% das pessoas sem religião, declararam que já pediram a Deus por um milagre. É muito provável que você já sabe o que é isso, você já passou por isso. É muito provável que muitos dos irmãos e das irmãs, neste momento, estão em busca de um milagre, estão clamando a Deus por uma bênção sobrenatural sobre sua vida, sobre a vida de um filho, esposo, da esposa, de alguém que você ama, não é? Para os judeus, todas as manifestações de Deus na natureza e na história eram para eles milagres, maravilhas. E a gente sabe, meus irmãos, que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que opera em nossas vidas milagres. O dicionário Aurélio vai dizer que o milagre é qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana. O nosso Deus é o Deus dos milagres. E nós vivemos um tempo, meus irmãos, muito difícil. Há muitas interrogações, muitos questionamentos e poucas respostas, né? Paira sobre a sociedade brasileira e alguns outros países muito medo. Esse momento em que nós estamos vivendo há quase um ano, envolvidos com o Covid, né? Junto com ele as consequências, tem trazido muita inquietação, tem trazido muitos problemas sociais, para as pessoas, problemas mentais, psicossomáticos, né? Muita enfermidade no físico e na própria alma, né? E é interessante, meus irmãos, quando Jó, né, vivenciou as maiores tormentas de uma vida na sua história, ele disse que Deus, lá no capítulo 1, verso 9, Jó diz que ele, Deus, realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Então, eu quero compartilhar com vocês rapidamente sobre esta passagem, né? Sobre o agir de Deus na vida daquele homem, e fazer pelo menos 3 afirmativas. A primeira delas, para você que está aí cultuando a Deus, se alimentando da palavra de Deus, eu quero dizer que você nunca, que o irmão e que a irmã nunca deve achar que Deus esqueceu de você, até porque Deus não esquece de seus filhos. O profeta Isaías, usando
a revelação de Deus, ele diz, pode a mãe que amamenta esquecer de seu filho, né? O seu filho que amamenta? Isso é Deus perguntando. É possível? Na história humana, infelizmente, é possível. Não é normal. E o Deus vai dizer, e o nosso Deus vai dizer, mas ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Então o nosso Deus não esquece, mas às vezes a gente tem um sentimento de que Deus esqueceu de nós, não é? E isso nos causa constrangimento. Olha, meus irmãos, este texto, este moço paralítico, ele vivia essa história há mais de 40 anos, e provavelmente nesses 40 anos, quase todos os dias ele era levado para aquele ponto onde ali ele sustentava a sua família, onde ele vivia de esmolas, né? Eu posso pensar, meus irmãos, quantas vezes Pedro e João subiram, passaram por aquele homem, ouviram aquele homem pedir esmolas. É provável que em outras circunstâncias até ele tenha dado alguma esmola para eles. Com certeza todos os apóstolos do Senhor Jesus e centenas de discípulos passaram por aquele homem quantas vezes, sem mudar a história. E ainda posso dizer e compartilhar com você que está a me ouvir e a me ver, que Jesus passou por aquele homem muitas vezes, porque Jesus gostava de ir ao templo para orar. Com certeza Jesus ouviu aquele homem pedir uma esmola, e Jesus sabia da necessidade dele, mas Jesus não fez nada antes. Jesus não cuidou dele, como cuidou de Bartimeu, como cuidou da mulher Cirofenícia, como cuidou de tantos outros. E Jesus não curou aquele rapaz enquanto Jesus esteve no seu ministério. Que Jesus passou pela Porta Formosa muitas vezes, e que aquele homem pediu a esmola a Jesus e nunca foi atendido, isso é verdade. Eu posso tirar essas conclusões, porque era por onde se entrava para o culto. Mas por que ele não fora abençoado antes? Por que o milagre não aconteceu antes? Eu fico pensando que toda vez que aquele homem via Jesus curando aqueles doentes no templo, ele devia se encher de esperança. No entanto, a vez dele nunca chegava. Por quê? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem um plano, como disse o poeta. Deus tem um plano para cada criatura. O agir de Deus acontece no seu tempo, não no nosso tempo. No aparente silêncio, Deus está dizendo: tenha calma, espere, o seu tempo ainda vai chegar. Eu não me esqueci de você. Os arautos do rei cantam, e alguns quartetos cantam, não é? Aquele belíssimo hino que diz: eu não me esqueci de ti. Deus não esquece, meus irmãos, dos seus filhos, especialmente quando os seus filhos e filhas estão vivendo em aflição, em crises, estão enfermos, estão tendo dificuldade nos negócios, nas finanças, questionamentos. Deus não esquece de você. Deus está vendo a sua vida, Deus está vendo o seu momento, a sua necessidade, e no seu tempo Deus vai agir. Você precisa crer de todo o seu coração que Deus não esqueceu de você. O Espírito Santo nunca nos abandona, nunca nos deixa. A gente é que se afasta dele, né? A gente é que o entristece por nós. Houve um tempo, chegou o dia, não é? Em que aquele homem iria ter a bênção que ele tanto clamava. Então, a segunda aplicação desse texto que nós estamos a compartilhar, primeiro, não é que Deus nunca esquece.
mesmo vendo a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa necessidade, Deus nos prova através do seu silêncio, não é? Mas vem um outro princípio que a gente precisa crer de todo o nosso coração: nunca espere pouco de Deus. Note, meus irmãos, note que ele pediu uma esmola. Era um paralítico, era um enfermo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Era um homem com muitas e muitas carências, muitas e muitas necessidades. Ele pede uma esmola. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, se você estiver precisando de um milagre de Deus em sua vida, de uma intervenção de Deus urgente em sua vida, lembre-se e creia que Deus pode realizar muito além do que você está precisando. Deus é o Deus das grandes ações e das grandes realizações em nossas vidas, como também é o Deus das pequenas causas, das pequenas necessidades, das pequenas coisas. Lembre, o texto nos diz que o paralítico pediu a Pedro uma esmola. Deus não nos dá esmola, meus irmãos, minhas irmãs. Deus não nos dá migalhas. Deus não nos dá do que sobra. Lembra aquela mulher cirofenícia ao clamar por sua filha? E quando o Senhor Jesus fala com ela depois de um grave silêncio, dizendo que ele não fora enviado senão as ovelhas da casa de Israel, ele está dizendo: mulher, eu não posso dizer nada a você, eu não tenho nada, não posso fazer nada por você, eu não posso tirar o pão, o leite dos meus filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher disse: Senhor, eu sei, mas eu sei também que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo: Senhor, mesmo que sejam as migalhas, mas advindas do Senhor, elas vão ser bênçãos na minha vida. Sabe, meus irmãos, naquele momento é o Senhor Jesus que clama, quando ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o agir de Deus em nós, em nossas necessidades, é enorme, é de uma maneira que não se pode medir, não é? Na vida daquele homem, Deus tinha um grande milagre, não uma esmola, uma grande esmola, não é? Então nunca espere pouco de Deus. Entenda que Deus vai fazer e vai agir na sua vida dentro da sua soberania, dentro da sua vontade, mas Deus vai suprir, como diz Pedro: meu Deus, o nosso Deus suprirá todas as vossas necessidades em quem? Em Cristo Jesus. Então acredite que Deus não esqueceu de você, não esquece de você. Deus conhece a sua história, a sua vida, o seu momento, a sua dor, onde você estiver, lembra disso. Deus ama você, Ele está cuidando de ti. O Espírito Santo conforta o seu coração, está ao seu lado agindo, interagindo contigo. Ele age na sua vida e ele não tem uma esmola para dar a você. Deus tem um grande milagre e Ele vai realizar uma bênção muito além daquilo que você precisa. Você precisa crer apenas, pedir, clamar, buscar, como diz a expressão bíblica: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A busca é necessária, o pedir é necessário, porque Deus tem muito para nos dar, para nos abençoar. Mas há um grande passo que eu e você precisamos dar em nossas lutas, em nossas necessidades. Sabe, meus irmãos, quando Pedro e João pediu para o paralítico olhar para eles, e quando Pedro, com aquele olhar, não é, fito nos olhos do paralítico, quando Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e em nome de Jesus o Nazareno,
levanta-te e anda. Quando Pedro usa essa expressão no poder do Espírito, a Bíblia diz que Pedro estendeu as mãos, a sua mão direita para o paralítico. Ele estava sentado, ele era paralítico. Aquele paralítico podia recusar aquela mão, ele podia não crer naquelas palavras, porque ele ouviu de alto e bom som: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E a mão foi estendida. Para que o milagre acontecesse de fato na vida dele, ele precisava dar esse passo de fé, que era segurar na mão de Pedro, e ele o fez. O que isso nos ensina? Nos ensina que Deus faz a sua parte, mas que você também precisa fazer a sua. Você precisa da dependência, você precisa crer no Deus do impossível, no Deus que é muito maior que todo e qualquer problema, no Deus que age na sua bondade, no seu infinito amor e misericórdia. Você precisa crer, tomar posse dessa crença de que Deus é maior, muito maior do que o seu problema, do que as suas necessidades, né? E alegrar-se, pegar na mão de Deus, segurar na mão de Deus. Deus estende, e sabe, foi Pedro, como instrumento de Deus, quem segurou. Ali era a mão de Deus puxando a mão do paralítico, não é? Há um hino que nós cantávamos há muito tempo, com uma letra bonita, mas com uma teologia não muito verdadeira, quando diz na letra: segura nas mãos de Deus e vai. Sabe, se você for nessa onda de querer segurar você mesmo, você vai ter problema. Mas quando é Deus quem segura a sua mão, aí é diferente. É diferente. Eu sou pai, avô, eu andei muito com minhas filhas, não eram elas que seguravam a minha mão, porque elas não têm força suficiente. Mas quando eu segurava a mão das minhas filhas, e agora segura a mãozinha dos meus netos, meus irmãos, não tem cachorro, não tem leão, não tem bandido, não tem tropeço que faça um pai, um avô largar a mão do seu filho, do seu neto. Imagine Deus, imagine Deus. Pedro estendeu a mão, ali era a mão de Deus. Aquele homem creu e Deus o levantou. Ele diz aqui o texto, meus irmãos, diz aqui a palavra que o milagre aconteceu e como aconteceu, não é? Diz aqui o texto que os joelhos, os ossos, os nervos, né, foram reagindo na medida em que Pedro o levantava, né? Naamã, para ser abençoado, precisou crer na ordem de Deus através do profeta de mergulhar 7 vezes. O cego, a quem Jesus colocou aquele unguento nos olhos, aquela areia, aquele grude nos seus olhos, e Jesus o mandou ao tanque de Siloé, ele fez, ele creu e ele foi abençoado na medida em que ele lavava os olhos no tanque de Siloé. Então, meus amados, minhas amadas irmãs, o nosso Deus não esquece de seus filhos. Esse Deus, ele age em nós muito além daquilo do que nós precisamos, ele vai muito além daquilo do que nós pensamos, mas a gente precisa crer, fazer a nossa parte de testemunhar, de glorificar a Deus, de obediência à sua palavra, de fidelidade em toda e qualquer circunstância. Esse Deus é o Deus que está agindo nesse momento na sua vida, está agindo em nosso Brasil, em nosso São Paulo, é o Deus que está
cuidando dos caminhos pelos quais nós estamos trilhando. Ele vai adiante, é Ele quem nos abençoa, e nisso nós cremos de todo o nosso coração. E assim seja. Pastor Israel, meus queridos irmãos aí na sua casa, entendamos isso, a bondade desse Deus para conosco. Não há como você explicar, não é? É como diz aquele hino, pastor: conta as bênçãos, conta as bênçãos, conta, quantas são, advindas de onde? Da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Louvado seja o nosso bom Deus, louvado seja o nosso Deus. Privilégio, meus irmãos, minhas irmãs, de poder compartilhar a sua palavra com vocês nessa tarde, nesse pão especial, não é? Pastor Israel. Bom, a gente canta pelo menos a primeira estrofe do hino, né? Esse hino que o pastor mencionou. Depois você ora pelos enfermos, pelos grupos especiais, por nossa pátria, por esse momento que a gente vive, tá bom? Então a gente canta a primeira estrofe do hino, Conta as bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Orar, pastor. Vamos orar, irmãos, vamos conversar mais uma vez com Deus. Quero pedir a você, quem está aí na sua casa, aí no seu escritório, para manter o silêncio, a reverência, mais uma vez. Vamos fechar os olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, não apenas pelo que tu fazes, mas pelo que o Senhor é. És o nosso único Deus, Jeová Jireh, o Deus que providencia, o Deus que ama, que protege, que cuida, o Deus que nos alimenta, o Deus que sonda o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Deus, nós cremos no Senhor e na sua palavra bendita. Nós cremos na sua palavra, na Bíblia, ó Deus, como palavra inspirada pelo Senhor, palavra verdadeira, absoluta, ó Deus. Nós cremos no que está lá naquele livro, no teu livro santo, ó Deus, é o Senhor falando conosco. Em tempos de tantas dúvidas, ó Deus, em tempos de tantas inquietações, como diz o salmista, a tua palavra é luz, é lâmpada, tua palavra é como aquela espada de 2 gumes que penetra aonde somente ela consegue. Ó Deus, nós cremos que a tua palavra nos abençoa e nos sustenta e nos alimenta, nosso Deus. Queremos colocar, ó Deus, neste momento, nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando as crises, estão enfrentando enfermidades, alguns já em decorrência desse vírus, mas outros já com a sua própria história de vida, Senhor Deus, aquelas inquietações, aquelas dúvidas, aquele medo, ó Deus. Alguns irmãos, filhos teus, ó Deus, nossos queridos irmãos e irmãs,
em princípio de processo de depressão, de desânimo, ó Deus, tem misericórdia desses teus filhos, que o Espírito Santo, ó Deus, esteja aí, fortalecendo a sua mente, falando a sua mente e ao seu coração, animando-os, ó Deus, dizendo que elas precisam da alegria do Senhor, que é a nossa força. Preciso lembrar do salmista, lá no Salmo 100, que se expressa: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, com louvores. Deus, que o Senhor esteja neste momento, ó Deus, visitando teus filhos, tuas filhas, onde estiverem, quaisquer que sejam as circunstâncias e a sua situação, ó Deus, nesse momento. Aqueles que estão bem, ó Deus, sua saúde está perfeita, estão trabalhando, tendo o seu sustento. Ó Deus, que bênção que temos pessoas assim, que esses, ó Deus, tenham a capacidade de animar aos outros, de ser exemplo para os outros, de estender as mãos, ó Deus, como instrumentos teus de apoio, de amparo, de sustento. Ó Deus, aqueles que perderam os seus empregos, que estão com dificuldades no seu sustento, Deus, tem misericórdia deles, ó Deus, abre portas, ó Deus, envia, ó Deus, mensageiros teus anjos, para que eles voltem a ter o seu sustento. Aqueles que estão, ó Deus, enfermos, alguns hospitalizados, outros no seu quarto, no seu cantinho aí, lutando há algum tempo com a enfermidade. Ó Deus, renova a vida, a fé, ó Deus, a esperança, o vigor desses teus filhos e filhas. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, porque tua palavra nos diz que o Senhor quer que nós tenhamos saúde, o Senhor quer que nós estejamos bem, e nós te suplicamos, ó Deus, o teu agir de um modo especial para nossos irmãos e irmãs que estão vivendo essas crises do tempo presente, mas que eles entendam, ó Deus, que isso passa, todas as coisas passam, mas a tua palavra, ó Deus, permanece para sempre. Que haja um despertar, ó Deus, um despertar dessa crença, dessa fé inabalável na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é maior que todo e qualquer problema, toda e qualquer enfermidade. Deus, nós te louvamos pela vida da tua igreja, pela excelência, ó Deus, da tua igreja em Vila das Belezas, em São Paulo, no Brasil e no mundo. A tua igreja, ó Deus, espalhada pela face da terra, a proclamar as grandezas do Evangelho de Jesus. Que bênção, nosso Deus, e que gratidão nós de fazermos parte desta grande assembleia e de nós mesmos sermos essa bendita igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelo pastor Israel, pelos pastores em Vila das Belezas, os teus filhos que têm a responsabilidade de manter esse rebanho consagrado, em pé, bem alimentado, satisfeito, feliz. Que o Senhor sustente, ó Deus, o ministério pastoral da Igreja Batista em Vila Galvão, da Igreja Batista da Paz, da Igreja Batista Vila das Belezas, Primeira Igreja Batista, ó Deus, lá de Curitiba, do Rio de Janeiro. Ó Deus, o teu povo, os teus ministros, ó Deus, cuida dos teus pastores, ó Deus, dos teus mensageiros. Nós temos sobre nós, ó Deus, uma grande responsabilidade, pesa sobre nós os pastores. Nós sofremos, só nós sabemos o quanto, ó Deus, especialmente em momentos de muitas dificuldades como essa. Nós imaginamos a luta de pastor Israel com sua esposa, com a sua igreja, mas está de pé, estamos de pé, firmes
no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue a olhar para nós com esse olhar de misericórdia. Que o Senhor continue a nos abençoar, ó Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Meus queridos irmãos, que bênção, que alegria nessa tarde. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso Pão das Três. Agradecemos a Deus pela vida, pelo ministério do pastor Josias, nosso querido colega, irmão em Cristo, amigo, sua família, sua esposa Nelma e suas muitas filhas. Deus abençoe, pastor Josias, a sua viagem também, esses dias de descanso. Queridos irmãos, estamos encerrando mais esta edição. Estaremos amanhã de volta, às 3 horas. Amanhã teremos o pastor Júnior Martins conduzindo o nosso Pão das Três. Tenham todos, queridos irmãos, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Amém.